Vídeo. Ah, Boa tarde, Dani. boa tarde, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Tá me Já ouvindo pe... bem aí? Tô ouvindo bem, já peguei meu cafezinho aqui, já tô com o reforçozinho aqui do Ah, bulizinho, porque ó, eu bate-papo com café, sem café pra mim não vai. eu também sou do café. Eu gostei quando você colocou hoje. Vamos tomar um café ali. Para quem não sabe, né? Daqui a pouco a Dani vai se apresentar aí. Mas a Dani é casada com o pastor Marcos. Vocês estão no Tocantins, é isso? Palmas Tocantins. E, na verdade, eu não conheço a Dani pessoalmente, mas nós nos conhecemos lá no grupo das esposas de pastor, né? Foram, desde o início, foram colocados lá pedidos de oração, inclusive, pela família. E é muito legal isso, porque a internet hoje ela nos permite conhecer, né? Mesmo de longe, a gente vai convivendo assim com as pessoas e com certeza eu sei que a Dani é alguém muito especial. É, quando a gente live, daí eu recebi uma indicação e a pessoa falou para mim: olha, chama a Dani, ela é boa de papo, ela fala super bem. E eu falei: olha, é mesmo, né? E tem uma história aí que com certeza vai ser muito edificante. Então, quero falar para todos vocês que estão aí nos ouvindo que eu também vou hoje conhecer a história da Dani mais a fundo, junto com vocês. Também não tenho um contato pessoal com a Dani, né? Assim, presencial, nunca vi a Dani pessoalmente, mas pelas redes sociais eu sei que ela é uma mulher de Deus, então nós vamos trocar hoje umas figurinhas aqui, um cafezinho, né? Para que a gente possa, É, então, se conhecer melhor e sermos edificadas umas pelas outras. Então, Dani, já vou pedir para você me falar um pouquinho da sua família, onde que vocês estão, do casamento, quanto tempo, filhos, vai falando aí pra gente. tá. Tinha dado uma travada aqui pra mim, Rosana, não sei se travou pra você aí, deu uma travadinha, mas qualquer coisa, eu tento ver aqui a questão da conexão aqui em casa, tá? É um Tá, prazer falar com o áudio, você. a imagem está um pouquinho, Tremida, né? Deixa eu ver. mas assim, o áudio tudo bem, tá? Eu acho que a internet, a qualidade da internet caiu bastante, né? É, Então, é um prazer falar com você pessoalmente, pelo vídeo, né? é, Mas eu acho que o legal da internet é isso, é a oportunidade que a gente tem de conhecer e de poder compartilhar, conhecer pessoas e falar com pessoas mesmo longe, né? Dividir um pouquinho. E eu acho que foi um canal muito legal, assim, que Deus tem permitido, porque é bem através dela mesmo que a gente consegue receber os pedidos de oração, compartilhar e compartilhar um pouquinho das nossas histórias, né? Estou feliz verdade. ainda a gente poder bater esse papo. Então, você falou para falar um pouquinho da história, né? Eu e o Marcos, a gente veio para Tocantins em 2012, no final de 2011, começo de 2012, para a gente aceitar, né, esse desafio de fazer a revitalização, é uma plantação, mas seria uma revitalização. E aí a gente veio para cá em 2011, finalzinho de 2011. Fizeram em São Paulo? A gente já rodou o Brasil, a gente já foi para bastante lugar, Brasil e fora do Brasil. Mas eu conheci o Marcos, eu tinha 16 anos, aí a gente casou, eu engravidei com 16 anos, eu tinha 16, na época ele tinha 19, a gente era adolescente. Não vim de uma família cristã, a família do Marcos já é uma família tradicional, já cristã, já assim, serviu muito tempo lá na IPI de Araraquara, né, São Paulo. Eu trabalhava numa loja que vendia utilidades domésticas e a família dele trabalhava com uma lanchonete, então ele foi para comprar os utensílios, a gente se olhou, aí ele já me chamou para sair e daí a gente casou com 17 anos. E aí a gente teve o Thiago, depois a gente foi morar um tempo no Japão, nós ficamos 6 anos morando no Japão. Lá no Japão eu engravidei da Bruna, então depois quando o Thiago já tinha 6 anos, 5 para 6 anos,
eu engravidei da Bruna. Quando a gente voltou para o Brasil, o Marcos foi para o seminário direto, aí a gente foi lá para Londrina, ele estudou no seminário em Londrina, aí eu engravidei do João. Quando eu engravidei do João, já tinha o Thiago com 11, a Bruna com 6. Então, os meus filhos têm uma diferença boa, assim, de espaço entre um e outro. E o João veio no finalzinho do seminário, estava se formando. Deu uma travada, deu uma travadinha. Em 2004, o Marcos se formou. E aí a gente voltou para Araraquara, né? A gente morou em Araraquara, depois o Marcos foi para Minas, daí a gente veio para cá, depois de assim, como família pastoral, tá desde 2004. Desde 2004. Aí vocês, então, só deu uma coisa, mas foi Araraquara, de Araraquara você já foi. Tá dando uma travadinha. A gente foi para Alterosa, Minas Gerais. Travou bem. Então, a gente foi para Araraquara, nós ficamos na IPI do Jardim América por 6 anos lá. Então, quando ela se transformou, que ela saiu de congregação para a igreja, a gente foi para Alterosa, Minas Gerais. Aí em Alterosa nós ficamos 3 anos. Foi assim, para a gente foi Minas para a gente foi um refrigério, assim, um lugar que a gente amou de paixão. E aí foi quando em 2011 o Marcos recebeu assim, sentiu a vontade de estar mais como missionário. A gente tinha feito o curso do CTPI, nós somos da primeira turma do CTPI. E aí nós fizemos o curso de plantação, de revitalização de igrejas lá, e daí a gente aceitou o desafio de ser missionários. Quando a gente foi para a Secretaria de Missões, a gente não tinha ideia de onde a gente iria, né? Tinham 5 opções e uma delas era o Tocantins. E eu e o Marcos, a gente tinha vindo para cá no Avante Tocantins, que foi em 2010. Veio eu e ele, nós viemos para cá, na época a gente era coordenador nacional do Ministério Infantil, né? A gente trabalhava com as crianças. Provavelmente seria aqui. Para mim foi um choque, que não imaginava que poderia ser Tocantins. Para saber se é da vontade de Deus, tem que ser contrário à minha vontade. Se todo mundo gostou e todo mundo quer, e eu achei que não é, pode ir que é. Você já tinha morado no Japão, né? Então você já foi para muitos lugares bem distantes, né? Já. Mas Tocantins realmente é um desafio, até como igreja, né? No ministério, com certeza foi um grande desafio. A gente é parecido com o que a gente viveu no Japão, porque aqui a cidade de Palmas e o próprio estado, por ser um estado novo, ele não é um estado que você encontra muitas pessoas que são do Tocantins. A maioria das pessoas vem de fora, então encontra pessoas de São Paulo, pessoas de Minas, pessoas de Goiás, né? Então são poucas as pessoas que são realmente aqui que falam assim, eu sou nativa aqui do Tocantins, né? Então é uma característica. E na igreja a mesma coisa. Então, quando você se apega às pessoas, daqui a pouco, a hora que você vê, o pessoal está indo embora, a família é transferida, volta. Então, é bastante fora também, né? Eu sei porque aqui em Chapadão do Sul, né? Aqui também é uma cidade muito nova e é no interior do Mato Grosso do Sul, então aqui a gente também vive muito isso, assim, né? De repente, chega o começo do ano, 5 famílias vão embora da cidade, né? As famílias da igreja. Acaba que assim, a gente fala que se todo mundo que já foi batizado aqui, que fez profissão de fé ficasse aqui, a igreja ia ter, sei lá, uns 5.000 membros, né? Mas cidade muito rotativa, então as pessoas vão embora em busca de outras oportunidades. Aqui, por ser uma cidade pequena, é uma cidade muito boa em desenvolvimento,
Mas as pessoas, às vezes, surge outra oportunidade de trabalho. Aqui não tem nenhuma indústria, nenhuma grande empresa, é só na área agrícola. Então, a gente vive um pouquinho essa realidade também. Mas é onde É, Deus nos plantou, né? Então, sempre o é. melhor lugar. Você está aí também então, há bastante tempo já, né? 9 anos, é isso? 9 anos, 8 anos. 8 anos, vai fazer 8 anos agora, 2020 fez 8 anos que a gente está aqui. Bastante tempo. Então, você já contou um pouquinho, né, da sua história de vida, quando casou novinha, que delícia. Casei, Bênção. casei. E depois foi morar no Japão, depois o pastor Marcos fez seminário em Londrina, vocês moraram em Araraquara, Minas, e hoje estão no desafio aí no Tocantins. Mas eu quero que você conte um pouquinho, então, daquilo que vocês viveram aí nos últimos anos em relação aos desafios na família, né? A uma enfermidade do pastor Marcos. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, como é que foi, o que que é. Na verdade, Rosana, a nossa vida, ela foi marcada assim por vários fatos, né, em relação a essa parte de enfermidade. Quando a gente estava em Alterosa, em 2011, eu sofri um acidente muito bobo, assim, eu falo um acidente bobo porque eu só tinha dado uma freada no carro, e aí eu tive uma lesão em chicote na cervical, então eu tive uma fratura de três vértebras, e eu perdi os movimentos do braço na época. Foi um ano inteiro de recuperação e o Marcos estava no pastorado e eu estava numa época em que eu tinha uma chocolateria. Então foi um momento assim de, pra gente, eu falo que essas coisas da doença parece que elas vêm e dão um impacto na gente assim, né? Mas a gente sempre buscou assim olhar a vida de uma maneira que tudo que a gente passa, alguma coisa a gente aprende ali na hora, né? Para nós mesmos. São coisas que para a gente tem um significado. Então, quando a gente veio para Palmas, foi logo após a minha recuperação. Eu tinha retornado os movimentos, eu estava começando a voltar, tinha passado por um ano de fisioterapia intensa, então aí a gente veio para cá num momento muito difícil para a gente, tanto financeiramente, né, porque eu tive que fechar a empresa e parar com tudo de uma vez, e a gente veio para cá. Então, o nosso ministério sempre foi muito voltado, além da parte de plantação, da gente gostar muito desses desafios, sempre voltado à parte de ministério infantil. Então, eu e o Marcos, a gente sempre foi muito ativo, assim, muito molecão, a gente brincava muito. E a gente, quando mudou para Palmas, a gente mora numa região bem central e Palmas ela tem uma característica a cidade parece muito com as características de Brasília, então são quadras muito grandes e você não tem tanto contato com as pessoas. A gente mora como se fossem quadras fechadas, né? Então, a primeira coisa que a gente viu aqui foi a praça. Então a gente começou a ir para a praça, fazer as brincadeiras com as crianças todo sábado à tarde. Então a gente ficava na praça de 4 até às vezes 7, 8 horas da noite com as crianças. Então a gente conseguiu fazer um vínculo de amizade muito legal aqui com o pessoal da nossa quadra, né? Com os vizinhos, né? E devido a esse problema da minha cervical, quando foi no ano de 2016, mais ou menos, 2016 para 2017, eu tive que parar, porque as dores ficaram muito intensas. Eu cheguei para São Paulo para fazer novos exames, para ver o que podia ser feito. E aí uma das coisas que ficou é que eu não teria mais condições de continuar o ministério do jeito que eu continuava, porque era sentando no chão, brincando, né? E isso pra gente foi uma coisa também que deu uma balada muito grande para nós, né? Porque para quem gosta de estar com criança, então a criança ela requer muita energia, né? E aí a gente teve que dar uma diminuída nessa frequência com o trabalho da praça e logo em seguida, em 2017, foi quando veio o diagnóstico do câncer do Marcos, que foi dia 17 de agosto de 2017. Então, para a gente foram dois impactos muito grandes. Então, a gente estava tentando ressignificar essa questão do ministério nosso, do ministério infantil, dessa questão que para a gente a nossa vida era na praça, o trabalho com as crianças, tudo, né? E aí para a gente foi uma fase muito difícil, porque a gente estava tentando se encontrar, fazer de uma outra maneira, e logo em seguida veio em 2017 o diagnóstico do Marcos, e foi um diagnóstico muito rápido. Eu estava em São Paulo num congresso, num curso, e aí quando eu cheguei ele tinha falado que estava sentindo
uma, como se fosse um espinho, assim, ele sentia na língua, e ele tinha ido na UPA, né? Chegou lá, eles olharam, acharam que era da amígdala e tal, e quando a gente foi, ela passou antibiótico e falou que ia melhorar. E era visível que não estava melhorando, nós não esperamos nem dar os 7 dias, eu já procurei uma médica especialista. E aí, pra gente foi uma surpresa muito grande, porque assim, eu falo assim, que Deus ele sempre vai colocando as pessoas no lugar, né? As pessoas certas no lugar certo na nossa vida. Eu falo que eu sempre olho para a nossa vida como se fosse uma régua. Então, naquele momento, Deus parece que ele faz o cruzamento das pessoas, o cruzamento das linhas, e a gente encontrou uma médica que o jeito de atender dela foi muito especial. Então, ela atendeu e logo em seguida, quando eles preenchem, eles já perguntam o que que faz, aí fala que é pastor, não sei se as pessoas ficam, algumas pessoas ficam mais comovidas, né? E aí ela já ligou e falou que era pra gente procurar um especialista de cabeça, fazer uma tomografia, porque ela achava que talvez não seria só da amígdala, porque ela já tinha feito uma tentativa de um novo antibiótico. Então aí ele fez a tomografia, e aí eu procurei a que era a que eu conhecia, e a hora que ela olhou a ressonância, a tomografia dele, ela falou pra gente, na hora ali, na hora que ela olhou, ela já falou pra mim que era um tumor e tal. E aí ela falou assim, mas às vezes não é nada. Aí ele fez a biópsia, quando a gente recebeu Era o... tumor na amígdala, é isso? Não, o dele foi de base de língua, foi um tumor de base de língua. Então ela fica na região lá atrás da língua, quase descendo na garganta. E aí ele teve diagnóstico, né, que era, e aí a gente entrou num dilema, porque a gente está aqui, e quem acompanha um pouco as notícias sabe que aqui em Palmas a parte de hospital é muito complicada, né? Então a gente tem um hospital geral, que vira e mexe está nas notícias do jornal, e aí eu já fui me informar, eu sabia que não tinha essa questão de quimioterapia, de radioterapia pelo Estado, a gente não tem convênio de saúde, então ficava numa que fez o diagnóstico, ele mesmo preencheu toda a documentação e falou que era melhor a gente ir para São Paulo, as condições de ir para São Paulo. E aí foi um momento assim que pra gente, eu falo que vira e mexe a gente precisa passar por alguns momentos de silêncio, né? Porque as pessoas desesperadas, parece que aquelas vozes ficam muito intensas na nossa vida, né? E falava assim, não, tem que ir para São Paulo, tem que fazer uma cirurgia. E nós pegamos um diagnóstico numa sexta-feira, ligando, amigos ligando, e aí eu falei para eles que a gente ia orar e colocar na mão de Deus, e que eu, naquele momento, quando eu estava com o Marcos e o médico chegou para a gente para falar, eu falei que eu decidi que eu não ia decidir nada, a partir daquele momento, que a gente não ia decidir nada, que a gente não escolheria nada. E o pessoal na hora achou assim que era meia loucura. Eu falei, eu não tenho nem capacidade técnica para falar onde é melhor, eu não consigo olhar lá na frente, eu não consigo pensar. Então eu decido não decidir. A gente orou e eu falei assim, a gente encaminhou os documentos que precisariam para Barretos, o médico fez toda a documentação. Foi um tumulto de caso, porque quando é diagnosticado direto pelo SUS, demora muito o diagnóstico. E cirurgia, e a gente orou. E o pessoal, mas você vai fazer a cirurgia? Eu fui ver tudo que precisaria para fazer essa cirurgia particular. A gente viu tudo que tinha que fazer. E ele falou pra gente que ele não faria no hospital porque o Marcos tinha uma probabilidade de cura muito grande e que se a gente fizesse no hospital, o hospital não tinha condições de dar o suporte que ele precisaria, era colocar a vida dele em risco, né? E a gente orou. E quando chegou no dia do exame, porque a gente foi para procurar ele para fazer a cirurgia, ele falou para gente que ele ia precisar adiar a cirurgia, porque tinha uma senhorinha que tinha um caso muito parecido com o do Marcos, no estágio um pouco mais avançado, e que toda a equipe médica que estava preparada para fazer a cirurgia do Marcos naquele dia, ele ia disponibilizar para fazer para o Marcos, para fazer para essa senhora. E aí a cirurgia dele estava marcada para 2 horas da tarde. Quando foi 2 horas da tarde, eu recebi o e-mail do Hospital de Barretos, né, acolhendo o Marcos como paciente. Então, para a gente ali naquele momento foi uma resposta, né, assim, de Deus cuidar de uma pessoa que estava precisando
e prover pra gente. Então, quando eu fui para Barretos, também todo mundo ficou, mas vocês vão para Barretos? Como é que vai fazer? Porque tudo é muito caro, vocês vão ter que ir para passagem, tem, não é barato, tinha que parar de trabalhar eu, para deixar tudo. E aí a gente viu o quanto que Deus ele supre todas as coisas, né? Então, assim, isso foi uma coisa que a gente já decidiu. Então, quando chegou lá, a gente saiu daqui com um diagnóstico e o médico falando que tinha que operar urgente. Então, o que que a gente fez? Fez as malas, a gente chegou no hospital achando que já ia internar para fazer uma cirurgia. E aí eles falaram, não, a gente só vai te olhar e daqui 15, 20 dias a gente fala pra você qual que vai ser o protocolo. E eu fiquei na hora, eu fiquei assim, em estado de choque. Eu falei assim, mas como assim, né? Lá o médico falou que era um estado de urgência, que quanto mais demorasse, pior ficaria, né? Porque era um tumor que se alastrava muito rápido. E aí ele falou assim, a hora que ele olhou pra minha cara, e ele olhou, e aí eu fui me dar conta, né? Por isso que eu falo que Deus, ele fala o tempo todo pra gente. E aí, a hora que eu olhei, ele falou assim pra mim: olha, aqui todo mundo é do SUS e todo mundo que tá aqui tá com o mesmo caso de vocês. Então, eu só sentei na cadeira assim, né? Porque eu achei que ele já ia falar: não, já chega, o quarto é ali, já vai. E aí todo mundo falava hospital do amor, hospital do amor. Eu falei: mas cadê o amor, né? Eu tava querendo sentir assim: cadê esse amor que eu não vai acolher? Deus é o tempo dele, não é o nosso tempo, não é a nossa urgência. Então, aí naquele momento, quando o médico falou para mim aquilo, eu falei, então eu decido também descansar, porque eu não tenho como parar o crescimento do tumor, o Marcos não tem. Então, Deus é Deus da vida, e aí a gente sempre teve como filosofia de vida isso. Tem coisas que pra gente a gente vai conseguir fazer e tem coisas que a gente só precisa descansar. Quem me conhece, quem está mais perto de mim aqui, que já fica mais, ou quem já passou pela minha vida, sabe que eu tenho uma filosofia assim, a coisa apertou, tá na hora de eu pôr o pijama, deitar e dormir. Então é literalmente isso que eu faço. Quando eu vejo que a coisa tá assim, que eu não tenho muito o que fazer, eu falo, já entendi, papai do céu, é para deitar e dormir, então eu tô indo deitar e dormir. E literalmente eu vou e deito e durmo. Então tem coisas assim que eu não perco o meu sono por conta disso. Então a gente decidiu levar assim, é como a gente sempre levou, né? Tem coisas que não depende da gente, a obra de Deus, a gente como missionários ou como pastor ou como esposa de pastor, não tem nada que a gente tem controle. Nós somos a gente fala que a gente é um grãozinho de areia no meio do nada, né? Então não tem a gente sofrer não vai adiantar nada, então é viver a vida um dia de cada vez. Diz que a gente vai exercitar a fé, né? E aprender Exatamente. a descansar no Senhor, né? E aí, quando chegou lá, assim, que nem alguns médicos que acompanham o Marcos, também foi uma surpresa, foi um presente de Deus, né? O doutor Diogo, o doutor Alexandre lá do hospital. O doutor Diogo é da Igreja Quadrangular, o doutor Alexandre é presbítero da Igreja Presbiteriana. Então, quando a gente foi atendido por eles na primeira vez, a gente passou pela equipe cirúrgica, depois a gente entrou em contato com o doutor Diogo, que é o médico da radioterapia. Eles optaram por fazer o tratamento e perguntaram pra gente o que a gente acha. A gente optou por fazer isso aí, a gente acha graça, né? Quem somos nós para fazer alguma coisa? Né? Nós não estudamos para isso. Então, o que eles entenderem, aí foi uma coisa que a gente colocou para ele, olha, a gente já orou, já entregou na mão de Deus, e eu tenho certeza que Ele que capacitou vocês e Ele que sabe de todas as coisas. Então, se vocês que estudarem, que estão olhando, vocês têm que confiar. Eles olharam, nossa, mas é muita responsabilidade, né? Eu falei, é responsabilidade. Então, assim, descansem em Deus o que vocês no primeiro período, daí ele fez a parte do primeiro ciclo, que foi o ciclo da radioterapia. Nós ficamos em Barretos nessa vez aí quase 60 dias para o Marcos fazer esse protocolo de radioterapia. Terminado esse protocolo, foi percebido que a doença ainda persistia. O primeiro protocolo não deu certo, que foi um protocolo que na época era um protocolo mais intenso, então eles faziam 20 sessões ao invés de fazer 33 ou 36. Eles aumentavam a potência da radioterapia e diminuíam a quantidade de dias. Então, foi uma radioterapia potencializada com uma quimioterapia, foi muito forte. O Marcos, assim, o corpo dele sofreu bastante. E eles falam lá que o Marcos sempre foi um paciente fora da curva. Então, sabe assim, eles até brincam assim, quando você pega a bula de um remédio, você fala assim, 1% da população vai sentir, o Marcos sentia. 1% da população vai ter, o Marcos tem. Então, logo na primeira semana, os sintomas,
da rádio, pegava a pessoa geralmente depois de uns 20 dias, 30 dias após o tratamento. O Marcos, na primeira semana, o corpo dele sentiu demais, assim, então foi um tratamento bem pesado. E aí, esses médicos, né, que eram da igreja lá, passavam lá na nossa casa, o doutor Alexandre levava a gente para a igreja e tal, então a gente sempre teve um suporte espiritual grande lá também, que foi uma coisa bem gostosa. E aí a gente conheceu várias pessoas, né, e a gente sempre teve essa questão de olhar por que Deus colocou a gente nesse momento aqui e onde que a gente está, né? O que a gente está fazendo. Então, aí o Marcos, quando foi para lá, foi o período da radioterapia que ele estava sentindo muito enjoo, muita dor. Para desfocar a época da dor, ele começou a fazer amigurumi, começou a fazer crochê. Então, ele começou a fazer, aprendeu lá no lugar, a gente alugou uma casa numa pousadinha, então as pessoas lá tinham bastante senhorinhas que faziam crochê, e aí ele, para arrumar assunto com as vozinhas lá, foi lá aprender a fazer os amigurumis, então ele chegou a fazer uns amigurumis para doar para algumas crianças lá. E aí a gente conheceu pessoas nesse período lá, então as pessoas foram à nossa igreja ali naquele momento, né? Então, tanto para ser pastoreado como para pastorear também. Então foi um período muito gostoso. Ô, Dani, e assim, as pessoas às vezes imaginam que quando alguém, vamos falar aqui um pastor, né? Mas um cristão, alguém que tem a fé em Deus, passa por um momento assim tão difícil, porque assim, eu imagino, né? Se eu estiver errado, até você me fala, que um primeiro diagnóstico de câncer, ele assusta, né? Não é algo que nós esperamos ou que nós, né, achamos que vai ser fácil. Todo mundo sabe que não vai ser fácil passar por isso, que é possível, mas que é difícil. Então, ele é um pouco assustador. E para algumas pessoas, isso pode significar um abalo na fé. O que você me diria sobre isso? Abala a fé ou fortalece? O que é que a gente faz nessa hora para manter a fé? Abala, com certeza abala. Abala porque a gente é humano, abala porque a gente sente de verdade. Então, abala, não abala a fé. Eu acho que não é a fé que abala. Eu acho que abala sonhos, abala planos. Então, todo mundo tem um ideal, né? Você faz uma construção de vida e você projeta sonhos e planos, né? Então, quando o Marcos recebeu o diagnóstico no dia 17, a gente faz aniversário dia 19 de outubro, né? 19 de setembro, 19 de setembro. E aí a gente tinha uma viagem, a gente ia completar 25 anos de casado quando ele teve o diagnóstico, né? Então, eu sempre sonhei para Paris, eu falo que queria ir para Europa, tomar café na Europa, que não sei o quê. O Mar sempre quis ir para conhecer a América Latina, que é a América do Sul. E aí a gente pegou e comprou um pacote de viagem para a gente comemorar os 25 anos de casado, fazendo para a América do Sul. E no dia que o Marcos entrou em cirurgia no hospital, foi o dia que a viagem. Então, todo aquele ideal que a gente tinha de 25 anos de casado e tal, naquele momento eu estava no porta do centro cirúrgico no dia do aniversário de casamento, né? Então, eu acho que é isso que abala. Não abala o Deus que a gente crê, não abala porque com a gente, não abala nada disso. Eu acho que abala porque nós fomos feitos para a eternidade, então nós temos sonhos a longo prazo, os nossos sonhos são tudo para frente, né? A gente não consegue pensar, eu vou sonhar hoje porque eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Não, a gente sonha que quando eu fizer 50 anos de casada eu vou estar fazendo não sei o quê, os meus filhos, os meus netos. Então, quando você recebe um diagnóstico como esse e que você vê uma taxa de mortalidade muito grande, o que abala são esses sonhos. Esses sonhos de você ficar pensando assim, e agora, com tudo que eu planejei, né? E agora? E eu acho que é aí que faz a diferença de como é que a gente vai encarar a doença ou como não. Porque se eu pegar isso daí e ficar querendo viver o que eu queria, isso vai abalar, porque eu vou achar que Deus é um Deus injusto, eu vou achar que, poxa, Senhor, eu trabalhei tanto tempo, né? Agora que os meus filhos estão crescendo, agora que os meus filhos estão... Agora que eu vou ter sossego, agora que eu vou não sei o quê, agora que eu vou ter com uma vida financeira um pouco mais estável, acontece tudo isso... Então, eu acho que abala os sonhos. E aí você vai colocar o culpa em alguém. Ou vai ser em Deus, ou vai ser na situação. Então, e agora, humanamente falando, abala, porque ninguém está preparado para um diagnóstico de nada nessa vida, né? A gente fala do câncer,
mas eu trabalho com criança especial e eu falo que uma família que recebe um diagnóstico de uma criança especial, que aquela criança ela vai estar numa condição de uma necessidade de um tratamento longo, muda, porque eu falo, você faz a mala para ir para cá e você vai para lá. Eu fiz a mala para ir para comemorar 25 anos de casado, eu tive que trocar por pijama de hospital. Então, isso abala, né? Abala a nossa estrutura. Mas eu acho que a diferença faz o que a gente resolve fazer com tudo isso, né? Então, nós comemoramos os 25 anos de casado lá, em meio a seringas e sondas. E isso foi tudo, começou em 2017, né? De lá para 2017. é cheio de momentos bons e outros mais difíceis. Sempre. Foram momentos, assim, de muita alegria. Então, cada vez que a gente chega perto de uma consulta, pré-consulta, que a gente vai receber qualquer resultado de exame, não é fácil. Ficando nada. A gente sempre foi uma família de brincar muito, de se divertir muito, então isso na gente não mudou, isso daí é uma coisa que a gente já tem, já faz parte da nossa família, de fazer, de levar a vida dessa maneira. Agora, da parte de chorar, de abalar a fé, eu falo que também é um momento onde a gente precisa, como pessoa, entender quais são os nossos limites, né? Porque não adianta a gente falar que não dói, porque tudo que é momento bom não vai durar muito e também os momentos ruins também não vão durar sempre. Então, nesse período, a gente teve já um momento onde ele fez a químio e a rádio não deu certo. Aí ele fez a cirurgia e aí com a retirada do tumor, teve que tirar um pedaço da base da língua dele. Então, até os médicos falaram, olha, a gente vai ter que fazer umas decisões um pouco mais difíceis, né? Porque cada etapa que ele passava, a gente sempre perguntou demais. Então, quando eu chego na consulta, a gente pergunta muito. E aí, depois se isso não der certo, né? Existe uma outra possibilidade? Então, depois dessa quimioterapia, ele fez uma cirurgia. Na reação da radioterapia, o Marcos teve um trisma, que fala, né? Então, necrosou um dos nervos na primeira radioterapia que ele fez. Então, a boca dele para se alimentar com alimentação de sonda. E o bom é que o Marcos ele se adapta bem, né? Ele assim, ele encara o sofrimento, a sonda para ele ficar, apesar que era difícil às vezes. Depois disso, ele fez a cirurgia, abriu, resolveu a questão do trisma, né? Então ele teve que retirar um pedaço do tumor. E aí até os médicos falaram, né? Olha, a gente vai ter mas isso vai dar uma deformidade e nós não vamos ter o cirurgião plástico. Então, para a gente, a parte da estética não foi uma coisa que foi um fator que a gente fica preocupado com isso. Para mim, o Marcos é lindo de qualquer jeito, vai continuar sempre lindo. E aí ele fez essa cirurgia, retirou, né, o tumor, ele conseguiu ficar 1 ano sem a doença, só a gente fazendo as visitas de manutenção. E quando foi agora em agosto de novo do ano passado, o tumor retornou e retornaram 3 tumores em regiões diferentes aqui assim da face, né? Então aí eles optaram por fazer agora essa região de radioterapia, quimioterapia. E aí, nessa nova etapa de tratamento, foi o que a gente conseguiu finalizar agora. Foram intensos, eles resolveram não fazer mais um protocolo. E eu falo como que Deus é legal, né? Quando o Marcos fez a primeira radioterapia, em 2017, naquela época não podia reirradiar o espaço onde já tinha reirradiado. Então, eles falaram assim, ó, a gente tem 2 balas, né, que eles falavam. A primeira vai ser a radioterapia e a segunda a gente vai ter essa parte de fazer a cirurgia, né? E se o tumor voltar lá na frente a gente vê, porque daqui o estudo continua. E agora que o tumor voltou, já existe a possibilidade da reirradiação, né? E aí essa possibilidade que a gente terminou agora. Então, semana que vem o Marcos faz os novos exames, eles passaram para a gente para poder fazer aqui, por conta da pandemia, né? E aí a gente vai ter que refazer a tomografia, refazer os exames, encaminhar para eles lá.
E aí, na primeira semana de julho, a gente volta para saber se esse novo tratamento deu certo, se os Não, tumores sumiram. vamos estar em É, com vocês, né? então, mas aí você falou em relação a esses altos e baixos, são assim, né? Então, tem momentos que a gente está super bem e tem momentos que a gente não está super bem. Então, tem momentos que a gente chora mesmo, tem momentos que a gente redireciona rotas e planos. Então, eu falo que quando a pessoa tem não tem uma doença na família ou não tem um caso de doença, a gente tem um controle. E eu acho que o que a doença tem ensinado para gente, e também eu aprendi isso lá em 2011, quando eu tive meu problema, quando a gente está na dependência de Deus, é a gente sair totalmente desse controle. Porque vira e mexe, eu falo, a gente começa a caminhar um pouquinho, a gente já tem necessidade de ter controle sobre a nossa vida. Então, a gente fala assim, o ano que vem eu vou viajar, o ano que vem eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou fazer... E a gente não tem esse controle, né? A gente não sabe nada, então a gente pensa. E aí uma das coisas que a gente sempre fala é como a gente vai encarar, né? Porque a gente não tem o controle sobre isso. Então, nesses 2 anos, quase 3 que a gente vai estar nessa luta, nós, do grupo de radioterapia do Marcos, só sobrou o Marcos. Então, para mim é muito difícil, quando eu faço parte, eu nem vou falar muito, porque senão eu começo a chorar. Mas, assim, é difícil você ver pessoas, mas também a gente teve várias pessoas que não estavam em tratamento e a gente perdeu muitos amigos queridos nesse período, né? Nesse período de 3 anos, pessoas que não estavam lutando com doença, mas que acabaram tendo que lidar com perdas, né? Mas a gente precisa ter esse olhar de cuidado, assim, de olhar que não é a nossa fé que é abalada, né? É a nossa necessidade de controle da situação. E aí, quanto mais abala, quando eu percebo que eu tô ficando um pouco mais abalada, eu pergunto, quem tá sentado nessa cadeira aí, né? Pra tá tão abalada, quem que você tá achando que é pra achar que tem que abalar com alguma coisa, né? Então, é uma reavaliação de vida o tempo todo. E é sempre olhando para aquilo que o Senhor está fazendo, né? Porque, como você disse, tem momentos que a gente vê tão nitidamente o cuidado de Deus, né? Naqueles detalhes. Então, de fato, é isso mesmo. Ele está no controle, né? Nós somos confiar no amor dele, no cuidado dele, acima de todas as coisas, né? Ô, Dani, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente já está aí, ó, faltam 15 minutinhos. Como é que foi nesse tempo a reação da família e da igreja? Como é que vocês estão passando por isso? Então, depois que o Marcos teve o diagnóstico, o meu filho casou, né? O mais velho casou, nós tivemos um neto, que já fez 1 aninho. Então eu falo assim que quando a gente olha assim, como que Deus faz as coisas de uma maneira muito linda, né? Às vezes a pessoa recebe uma notícia muito ruim e dá a impressão que aquilo já é um carimbo de fim, né? Aquilo assim, acabou, você não tem mais direito para ser feliz, o que você viveu também você já viveu e ponto. Mas aí nós tivemos um neto, né? O Marcos conseguiu fazer o casamento do Thiago na época, foi um período que também a gente teve que ressignificar, fazer tudo diferente do que tinha sido sonhado. E aí ficaram Bruna e o João, que é com a gente aqui, né? Eles são assim, a gente sempre foi família, a gente fala, né? Então, assim, muita gente aqui. Então, é muito de se ajudar. Então, quando a gente viaja, tem que ficar fora, fica a Bruna e o João, sempre um cuidando do outro, o João com muito carinho cuidando da Bruna, a Bruna cuidando do João, o Thiago, que é o casado que mora aqui perto. A igreja também, a nossa igreja que é local, a gente sempre sentiu um amor muito grande das pessoas, né? E para a gente, eu acho que a parte mais difícil de tudo foi o ano passado, quando o Marcos precisou pedir a licença do pastorado. Então, para ele, eu acho que a família inteira sentiu, porque nós sempre foi a família inteira no ministério, né? Então, quando a gente chegava, chegamos aqui em Palmas, tinham acho que 3 ou 4 famílias na igreja só. Então, já a Bruna sempre tocou, o João, a molecada sempre foi suporte. A família de pastor acaba sendo suporte para tudo, né, da gente. Então, e aí pra gente foi muito difícil, assim, para a família inteira sentiu, né, então
essa necessidade de licença dele, né? E a gente está sentindo, eu falo que assim, agora a pandemia veio, então acho que está todo mundo sentindo o que a gente estava sentindo, essa necessidade de estar perto, né? Uhum. Essa necessidade de apoio. Mas eu vejo assim, eu já vi nas suas redes sociais, né, que você é muito bem-humorada e o pastor Marcos também me parece ser assim, né? E, você já falou aqui que vocês gostam de ministério infantil e isso eu vi assim que não se perdeu, né, durante esse Não, tempo em meio às lutas. não. Eu falo assim que os vídeos da família aqui, a gente leva tudo num bom humor, tudo, assim, até brincadeira, tudo dando risada. Os vídeos mais engraçados que a gente tem são vídeos assim de hospital, que a gente tá lá. Então, assim, se for fazer palhaçada, a gente vai fazer mesmo. Eu falo que vira e mexe, a pingue da tua cabeça tá nos corredores aí dos hospitais. A gente foi uma coisa que a gente decidiu, Rosana, porque essa é a nossa essência, né? Então, eu falo assim, tem os momentos que chora? Tem, tanto é que em 2000 e... Quando foi agora no ano de 2018, 2019, eu percebi uma mudança muito grande em mim. Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estar junto com as amigas, de fazer as coisas. E por conta dessa questão de estar sempre em hospital, eu comecei a perceber que eu estava querendo um pouco me afastar das pessoas. Então, as pessoas vinham muito e a pessoa sentava e queria conversar, e tem dia que você não está muito com vontade de ouvir, né? E aí aconteceu que eu percebi que começou a ter um padrão de diferença. E quando eu estava ficando muito em Barretos, quando eu voltei para cá, eu procurei uma médica, mas era uma endocrinologista na época para ver a questão da minha saúde como estava. E a hora que ela perguntou para mim como é que eu estava, eu desabei a chorar. A hora que eu vi, porque eu sempre via ela no meu trabalho, é normal. O dia que ela apareceu na porta da clínica para abrir a porta de jaleco, eu tive um baque muito grande, porque eu acho que associou com toda aquela coisa de hospital. E aí que eu percebi o quanto que emocionalmente eu não estava bem. Então, às vezes, a gente também tem que perceber quando a gente está bem e quando a gente não está. E eu sempre fui de brincar muito, eu sempre fui de ver. E quando eu comecei a perceber que isso para mim estava ficando um pouco perdido, eu acho que o estágio de mudança para mim veio um pouco diferente das pessoas. Eu não fui assim, ficando assim, vontade de ficar em casa, ou vontade de chorar, não. Eu não percebi que eu não gostava mais eu não estava mais querendo fazer as coisas que eu fazia. Então, eu precisei procurar uma psiquiatra, que foi eu e o Marcos. Então, as crianças também, a gente teve todo esse cuidado de fazer esse acompanhamento, principalmente para o João Pedro, que tem uma característica de ficar mais quietinho. Então, a gente precisou buscar ajuda mesmo médica para poder passar por tudo isso, né? Para a gente não perder a alegria e o bom humor, porque é uma característica que a gente tinha. Então, quando a gente começou a perceber assim, que a gente sempre gostou de brincar em família, de jogar, de brincar de jogos de tabuleiro. Quando a gente começou a perceber que a gente estava querendo ficar mais quieto, eu falei, alguma coisa não está legal. Então, foi na hora da gente procurar ajuda. E é importante você falar isso, porque é como você disse antes, que no momento quem vive, né, esse tipo de situação, de diagnóstico, não precisa ter medo de querer ser forte o tempo todo, né? De Porque nós jeito nenhum. temos uma fé, temos um Deus maravilhoso, mas nós somos humanos. E assim, se isso não trouxer nenhum tipo de sofrimento e de preocupação, aí tem alguma coisa errada, né? Então, Tem. a gente precisa ter sabedoria para não pegar para a dor no sentido de desistir, né? A nossa fé precisa estar firmada num Deus que pode fazer todas as coisas, mas nós temos que reconhecer as nossas limitações, né? E buscar ajuda, como você disse, quando percebe que a coisa está ficando um pouco mais que está mudando, né? Justamente para não perder essa alegria e para poder viver esses momentos de uma maneira que só quem passa sabe, né? Assim, com É, esses na luta, encontrando alegria no meio da luta, reconhecendo Deus no meio da caminhada, uma caminhada né? Assim, ver difícil, mas para isso muitas vezes Deus em tudo. Então, eu falo que é um dia de cada vez menos, até assim, porque às vezes a gente tem um ideal de bem, que esse bem vai durar o tempo todo, né? Então,
eu falo assim, como é que a gente começou a contar o nosso tempo? Então, tinha períodos que o Marcos conseguia ficar uma semana sem dor, tinha períodos que ele ficava 15 dias sem dor, mas teve períodos que a gente estava contando meio período. Então, assim, a manhã começou super bem. Então, a gente aproveitava o máximo aquele período da manhã, porque ele estava super bem. Então, se ele estava bem, a gente ia todo mundo comer bem, a gente ia fazer. À tarde, se a dor chegasse ou a situação piorasse à tarde, a gente sabia, a gente teve um momento muito legal de manhã. Então, à tarde, era aquele momento que não estava bem. E chegou momentos da gente contar horas. Então, fazia medicação, ele tomava medicação, ele conseguia ficar bem a ponto de molhar as plantas. Então, a gente falava assim, olha, agora temos uma hora boa, né? Então, que legal, é uma hora boa. Então, a gente vai aproveitar nessa uma hora boa. O remédio passava o efeito, a morfina passava o efeito, e aí a dor chegava, mas assim, poxa, a gente teve uma hora boa, né? Então, aí quando a gente começou a aumentar o tempo da dor, que a gente começou a falar assim, poxa, agora tá bom. Então, assim, como que a gente conta agora? O Marcos hoje ele tem feito a alimentação especial, que é o leite, ainda mesmo sem a sonda ele tem feito, mas a gente vibra com cada alimento diferente que ele consegue comer, a gente vibra pelo tempo que ele consegue ficar maior tempo nas plantas, então ele tem mexido muito com as plantas, ele ama cozinhar, a gente sempre gostou disso. Então, conforme ele consegue ir fazendo as coisas e a gente vai voltando à rotina, pra gente é motivo de festa, né? Nem que seja uma receita, assim, hoje ele também. Às vezes ele fala assim, hoje eu não tô, meu corpo tá muito caído, né? Vamos deitar, vamos dormir. Pijamão e Netflix, partiu Netflix. Então, é a forma de contar, né? A gente aproveitar mesmo um dia de cada vez é isso. Nossos dias, né? Como a gente Exatamente. para alcançar um coração sábio, como você disse, para nesse momento em que está bem, aproveitar, né? E isso é uma grande lição para todos nós. A gente está vendo agora nesse momento de pandemia, muita gente em casa, tem gente que reclama por estar muito tempo em casa com a família, né? Mas a gente tem que aproveitar esses momentos. A gente está com saudades do mundo lá fora, das festas, das reuniões na igreja, mas depois a gente pode sentir saudade disso. A gente precisa ter sabedoria para aprender a viver o momento, o que é que Deus tem para Hoje. fora, né? Porque se você ficar só preocupada ou reclamando ou querendo que seja diferente, você ia acabar perdendo isso que você está vivendo ali. E eu acho que isso é uma coisa que vocês aprenderam muito bem, né? Porque a gente e por isso que a gente vê os TikTok, né? Gravando. Não, eu falei que agora a gente está virando o rei do TikTok. Tem tempo, né? Então, de aproveitar para rir mesmo, para brincar. E isso é o que vai ficar, né? Assim, um aprendizado que vai ficar para sempre na vida de vocês, para os filhos, na família. Assim, eu não conhecia você antes, mas, por exemplo, eu percebi que você também tinha raspado seu cabelo, cortado. Foi, né? Raspei. Também? Foi por causa Foi. disso. Foi. Então, essa história de raspar o cabelo assim, até para mim foi uma coisa tão normal, tão espontânea, mas até no hospital o pessoal acabou ficando muito assim, porque é normal, geralmente os homens raspam a cabeça, né? Eu sempre tive cabelo curto, Uhum. mas eu tive uma decisão que foi quando as pessoas olhavam, não sabiam se de repente era um acidente de carro, o que que era. Então, até aí era uma característica de uma cirurgia. E quando a gente estava no médico, que ele foi falar do tratamento, ele falou, Marcos, você vai tomar uma quimioterapia agora, e essa quimioterapia, porque ele já tinha feito quimioterapia da outra vez. E o médico falou, essa quimioterapia agora é mais forte e os seus cabelos vão cair. Na hora que o médico falou isso pra ele, eu estava do lado, ele virou e falou assim, então agora eu vou receber minha carteirinha de câncer, né? Porque as pessoas olhavam e falavam, ficavam assim, o que que é? Mas quando você chega sem cabelo, as pessoas já caracterizam, você tem câncer, né? E aí, a hora que ele falou isso, que ele falou, na hora ali que ele falou, eu falei, não, a gente sempre teve essa característica que o pessoal fala que a gente se parece mais, né? Então, o dia que ele foi, que ele fez a quimioterapia e foi muito forte, o cabelo dele caiu, eu falei pra ele assim, a gente vai continuar parecido, a gente vai continuar igual, né? Então, eu falei assim, que se as pessoas olharem, não vão nem saber quem que tá, se sou eu, se é você. Então, eu vou junto e vou raspar. Enquanto você estiver careca, eu fico careca. E aí a gente teve episódios super chatos até por conta disso, né? E eu senti na pele o que que é isso, o que que é as pessoas olharem, porque os olhares são os olhares muito fortes. As pessoas olharem para uma pessoa careca, assim, já olhar e falar assim, nossa, tá doente, nossa, que dó.
e de pessoas chegar e falar assim, nossa, você é tão bonita, pena que tá doente, né? Assim, então eu fico pensando, me colocando no lugar das pessoas que estão passando por isso. E de chegar uma vez que a gente estava para embarcar e a gente não pôde embarcar, porque o pessoal não queria deixar duas pessoas doentes, como que eu doente vou cuidar do outro doente, né? Que insanidade é essa? E a gente Meu, teve um episódio de precisar entrar com intervenção, porque aqui no aeroporto de Palmas não estavam querendo deixar eu viajar com ele porque eu estava careca, né? Então, tipo assim, eu ruim, ele ruim, quem que vai cuidar, né? E pegando o lugar de uma pessoa boa ainda no avião, né? Que eles falaram. absurdo Então, eu isso. falo que a gente teve vários episódios. Eu falo que a nossa vida dá um livro nesses 28 anos de casado. Mas eu acho que essa parte aí de raspar a cabeça e ver, eu pude sentir um pouquinho o que que é o olhar, né? O olhar da falta de amor, do preconceito, e muito também do olhar de amor, de ver como que tem pessoas que ainda têm um olhar amoroso, né? Uhum. Ô, Dani, faltam 3 minutos. Eu Passa quero rápido, eu falei pra você que eu falo. rápido. Não, mas foi uma. Deu umas cortadinhas, mas deu para a gente acompanhar bem, ouvir toda a história. Quem sabe a gente tem outros momentos juntas aqui, né? Mas eu Uhum. vou aproveitar enquanto a gente ainda está no ar para te agradecer, né? Dizer que você é uma pessoa realmente admirável e é maravilhoso para a gente poder aprender com você, com a tua história, com a tua vida. E a gente vai continuar orando por você, pela sua família, pelo pastor Marcos, né? Nós sabemos que Deus tem um propósito em todas as coisas e a gente muitas vezes não entende o porquê, mas a gente sabe que ele está presente. E isso nos, né? E eu sei que você tem vivido isso, com certeza esse é um legado, algo que vocês estão deixando para nós, para a família de vocês, para a igreja. Então, louvo a Deus pela sua vida. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de a gente poder conversar, né? Eu gosto bastante de tomar esses tempinhos de café aqui. Quem sabe vamos É, tomar e, ainda, né? ai, vamos! Eu acho que Deus ele vai proporcionar isso, vai ser bom demais. Eu falo, se pudesse, as pessoas que Deus coloca na nossa vida, né? Eu falo que a gente conheceu muita gente legal, assim. Deus ele deu a oportunidade de a gente conhecer muita, muita, muita gente legal. E eu falo, tem pessoas que abençoaram muita gente, pessoas que eu nunca nem vi, pessoas que a gente não conhece, assim, sabe? E pessoas assim, que teve uma situação recente da gente ganhar seringa que o Marcos estava precisando para alimentação, de pessoas que a gente não conhece. Eu falo assim que Deus ele move para as pessoas se conhecerem, e eu acho que isso é incrível, isso é maravilhoso. Amém. Então, muito obrigada. Muito Eu que obrigada a todos agradeço. que nos acompanharam aí. Continuem orando pela Dani, pelo pastor Marcos, né? E continuem nos acompanhando aqui também nas nossas lives. Semana que vem temos 2 lives também muito especiais com esposas de pastor que estão começando agora nessa carreira, né? Que são recém-casadas, começando agora e com certeza também vai ser um tempo muito especial. Então, um beijo a todas, que Deus abençoe. Tchau, Dani, que Deus abençoe Tchau, um vocês aí. beijo. Deus Palmas também. abençoe. Tchau, tchau. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau.